Teorias evolutivas. Esse é o tema dessa videoaula. Em aulas anteriores postadas aí no canal, nós falamos das evidências da evolução e hoje teremos a aula de teorias evolutivas. Vamos explicar, vamos ver, na verdade, algumas pessoas que tentaram explicar como que a transformação dos seres vivos acontece e vamos chegar à conclusão de que dois cientistas chegaram ao nosso entendimento atual do processo evolutivo. Ok? Então, a aula de hoje é muito importante para o vestibular. Todas as provas de vestibulares cobram as teorias evolutivas. Ok? Então, vou compartilhar minha telinha aqui com vocês para a gente começar a discutir esse tema de hoje. Vamos lá. Bom, estamos vendo aí, né, o nosso primeiro slide com o título da aula de hoje, as teorias evolutivas, ok? Galera, começando a discutir essa aula, uma coisa muito importante. A evolução, ela é um fato científico, sim? Então, assim, a gente viu em aulas anteriores que na natureza existem várias evidências da evolução. O homem, então, olha para a natureza e observa que, de fato, a evolução é um fato, a evolução acontece, a transformação dos seres vivos acontece. E aí o que acontece, turma? Já que o homem vê isso, que a evolução é um fato, o homem tenta explicar como que acontece a transformação dos seres vivos. Então é isso que a gente vai estudar hoje. Vamos estudar as explicações para a evolução das espécies, para a transformação das espécies ao longo do tempo, ok? Vamos começar falando de um senhor muito importante, tá, na história do pensamento evolutivo, que é o Lamarck. Turma, o Lamarck foi um francês que viveu lá entre 1744 e 1829 e que em 1809 ele publicou um trabalho que tratava, né, que explicava a transformação das espécies. De acordo com esse senhor chamado de Lamarck, a transformação das espécies era regida por duas leis que ele mesmo fez. Primeira lei é a lei do uso e do desuso, e a segunda lei é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ok, turma? Já deixo bem claro para vocês, antes da gente abordar o que significa essas duas leis. Turma, numa prova de vestibular, se alguma questão pedir para você explicar um determinado fato evolutivo explicando Lamarck, cara, a gente tem que falar das duas leis. Turma, eu não sei por que a maioria das pessoas só lembram da primeira lei. E a gente vai ver daqui a pouquinho que para a primeira lei existir, de acordo com Lamarck, tem que ter a segunda lei. Então, as duas coisas estão ligadas. Não dá para falar só de uma ou só de outra, tá? Então, sempre que uma questão pedir para você explicar um fato evolutivo de acordo com Lamarck, temos que falar não só da lei do uso e desuso, mas também da lei da herança dos caracteres adquiridos, beleza? Vamos lá, então. A lei do uso e desuso, como o nome já diz, fala o seguinte, um meio em que um ser vivo vive faz com que esse ser vivo utilize mais ou menos determinados órgãos, tá? Assim, um órgão se desenvolve com o uso e atrofia com o desuso. Como assim, turma? Todo ser vivo está vivendo num ambiente, tá? Esse ambiente em que ele vive vai fazer com que ele use mais um órgão ou menos um determinado órgão. Quanto mais ele utilizar um órgão, mais esse órgão se desenvolve. Quanto menos ele utiliza um órgão, mais esse órgão vai atrofiar, vai diminuir. Beleza? Tá? Notem que o Lamarck, nesse momento, quando ele fala do uso e desuso, ele está falando de transformação. Tá? Então, a transformação da espécie vai acontecer por essa espécie, por um indivíduo, na verdade, né, utilizar mais ou menos determinados órgãos. Tá? Se ele usa muito, ele vai ganhar uma característica nova, desenvolvimento desse órgão. Se ele usa pouco, ele também vai ganhar uma característica nova, atrofia de um determinado órgão. Tá? Só que o Lamarck não parou por aí. O Lamarck ainda falava o seguinte, uma vez que o indivíduo ganhou uma característica
com o uso ou com o desuso de um órgão, ele vai transmitir essa característica para os seus descendentes. Tá? Então, é bem simples a ideia do Lamarck. Tá? O meio vai fazer o indivíduo utilizar mais ou menos determinados órgãos. Isso vai fazer com que ele ganhe uma característica, atrofia ou desenvolvimento desse órgão. Beleza? E essa característica que ele ganhou, ele vai transmitir aos seus descendentes. Beleza? Turma, vamos para alguns exemplos para a gente entender isso daqui. O exemplo mais clássico, turma, que a gente tem é o pescoço da girafa. Eu me lembro que tinha um professor meu na faculdade que falava: cara, vocês são formados na FRJ, vocês não podem sair daqui dando aula, falar de Lamarck e falar de pescoço da girafa. Mas, cara, olha só, é o exemplo mais simples de se entender, tá? Então, eu acho que é válido, porque nosso objetivo aqui é, né, facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, me perdoe, mestre, mas é o exemplo mais fácil para a gente entender, tá? Então, vamos lá, usar o exemplo da girafa que é sempre dado, mas é fácil, de fato, a gente entende o que o Lamarck quis dizer com esse exemplo. Turma, olha só, de acordo com Lamarck, a população inicial de girafas só tinha pescoço curto, pescoço pequenininho, curto, né? Só que elas viviam no meio, né, no ambiente onde as árvores eram altas. Então, o que acontecia? As girafas elas se viam obrigadas a esticar o pescoço delas para comer as folhas das árvores, tá? Então, o que a gente tem que pensar agora? A girafa ela está usando muito órgão, pescoço, tá? Então, ela está forçando muito o pescoço para comer as folhinhas lá das árvores. E aí, qual é o detalhe? Como ela está usando muito esse órgão, pescoço, esse órgão vai se desenvolver e a girafa vai ficar com o pescoço compridinho, né? Pelo uso desse órgão, tá? E de acordo com Lamarck, o que aconteceria depois? Uma vez a girafa lá, tendo seu pescoço esticado pelo uso desse órgão, ela vai transmitir essa característica para os seus descendentes. Tranquilo? Então Lamarck falava, ó, tá vendo? É por isso que todas as girafas atuais têm pescoço comprido, porque lá no passado, né, os antepassados das girafas ficavam forçando o pescoço lá para comer as folhas das árvores. Beleza? Então falamos do uso e desuso e da lei da herança dos caracteres adquiridos. Beleza? Show. Outro exemplo que o Lamarck falava, ó, a perna das aves aquáticas, tá? Turma, muitas aves aquáticas, por exemplo, essa que a gente está vendo na imagem aqui, tem a perna compridinha, tá? Como é que o Lamarck explicava isso? Por que a perna das aves aquáticas, de acordo com o Lamarck, por que a perna delas é comprida? Turma, olha só. O Lamarck falava o seguinte, ó, de tanto essas aves se esforçarem para não molhar as suas penas, tá? Então elas ficavam lá, né, na água, e de tanto elas se esforçarem para não molhar as suas penas, elas ficavam esticando a perna delas para não molhar as peninhas delas. E aí, turma, o que aconteceu? De tanto usar esse órgão, a perna se desenvolveu, ficou compridinha, e essa característica foi passada para os seus descendentes. Beleza? Então, ó, falamos da lei do uso e desuso. O uso promoveu o esticamento, né? O desenvolvimento das pernas. E uma vez que essa característica foi obtida por um indivíduo, ele transmitiu essa característica para os seus descendentes. Então, de acordo com Lamarck, é por isso que a gente só vê hoje aves com pernas compridas. Beleza? Show de bola. Outro exemplo do Lamarck foi esse. Continuando aqui, então, a nossa história. Turma, até que um bom tempo depois que o Lamarck viveu, o Lamarck publicou o livro dele, né? Aquele livrinho lá que eu falei para vocês no começo, com essas duas leis explicando a transformação das espécies. E a galera, no primeiro momento, via muito sentido nas ideias do Lamarck, né? Algumas pessoas falando da lei do uso e desuso, mas outras pessoas achando essa história meio estranha, tá? Até que chegou um senhor chamado de Weismann, ok? Ele viveu nessa época aqui, ó, 1834 a 1914, e esse senhor chamado de Weismann, ele resolveu fazer um experimento para testar essa ideia do Lamarck do uso e desuso e da herança dos caracteres adquiridos. O Weismann leu o livrinho do Lamarck e falou assim, cara, essa história tá muito estranha, vamos fazer um experimento aqui.
Primeiro, o Eijkman pegou vários camundongos, tá? Vários ratinhos. O que o Eijkman fez? Cortou o rabinho dos camundongos. Professor, por que ele fez isso? Porque, olha só, se ele cortou o rabinho dos camundongos, de acordo com a ideia do Lamarck, o que aconteceria? Bom, o ratinho, se ele está sem o rabo, ele não está usando esse órgão. Se ele não está usando o órgão, o desuso vai fazer com que esse rabinho fique cada vez menor nas gerações seguintes. Tá? E aí, o que ele fez? Cortou o rabinho de todos os camundongos, fizeram esses camundongos cruzarem entre si e viu o que ia nascer. Tá? Quando ele viu o que nasceu, cara, os ratinhos continuavam a nascer com o rabo comprido. O que ele fez? Cortou o rabo de todo mundo e deixou todo mundo cruzar. Próxima geração, a geração seguinte, todo mundo nasceu com o rabo comprido. Aí o Eijkman achou estranho. Cortou o rabo de todo mundo. Turma, o Eijkman fez isso por mais de 20 gerações. E os ratinhos continuavam nascendo com o rabo comprido. Moral da história, esse negócio de lei do uso e desuso não está tão certo assim. Beleza? Foi a conclusão do Eijkman. Tranquilo? Então, essa foi a primeira pancada nas ideias de Lamarck. Tá? Já foi uma pancada muito grande aí na lei do uso e desuso e na lei da herança dos caracteres adquiridos. Ok? Para fechar o que o Eijkman fez, olha o que ele fez, turma. Ele ainda descobriu, ele demonstrou, na verdade, a existência de duas linhagens de células, de dois grupos de células. O Eijkman falou o seguinte: a maioria dos seres vivos, né, apresentam células chamadas de germinativas, que são as células que dão origem aos gametas, e células somáticas, que são células que formam o restante das células do corpo do indivíduo. Então, células germinativas são as células que dão origem aos gametas, e as células somáticas é o restante das células que formam o corpo do indivíduo. O que o Eijkman fez? Nos próprios ratinhos, o Eijkman percebeu uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando o Eijkman ele mexeu nas células somáticas, por exemplo, as células do rabo do ratinho são células somáticas. Tá? Quando ele fez alguma modificação ali no órgão com células somáticas, a descendência, né, a prole, continuava nascendo normal. Então, por exemplo, ele foi lá, cortou o rabinho dos ratos e a descendência continuou nascendo com o rabo comprido. Agora, quando o Eijkman, por exemplo, ele ia lá e mexia no testículo do ratinho, ou ele mexia no ovário lá da fêmea do ratinho, aí, quando ele modificava alguma coisa nessas células, nesses órgãos, aí a prole, os descendentes nasciam com alguma diferença. Tá? Então, qual foi a conclusão do Eijkman? Que somente as modificações ocorridas nas células de linhagem germinativas, ou seja, aquelas células que dão origem aos gametas, é que vai gerar uma prole, uma descendência com alguma diferença. Tá? E, turma, isso foi uma grande porrada na ideia do Lamarck. Porque vamos lembrar aí o pescoço da girafa. Turma, o pescoço da girafa, isso aqui é um órgão, pescoço, formado por células somáticas. De acordo com o que o Eijkman falou aqui, as modificações nas células somáticas não vão alterar nada a descendência. Tá? Vamos pegar o exemplo das aves aquáticas. O Lamarck falou que a perna das aves aquáticas, né, esticou pelo uso. Só que, turma, a perna é um órgão formado por células somáticas. Se eu modifico o órgão formado por células somáticas, a descendência não vai mudar, vai continuar tendo as mesmas características. Então, isso aqui também, essa descoberta, né, essa demonstração, na verdade, do Eijkman, foi o golpe final nas ideias de Lamarck. Então, principalmente, turma, depois dos experimentos de Eijkman, cortando o rabinho dos camundongos e descobrindo esses dois grupos de células, a gente viu que as leis de Lamarck estavam um pouquinho equivocadas. Tá? Tanto é que hoje em dia, a gente não considera as ideias de Lamarck para explicar a transformação das espécies. Beleza? Então, qual é a moral da história? As ideias de Lamarck hoje não são consideradas para explicar a transformação das espécies, principalmente devido aos experimentos do Eijkman. Ok? E aí, turma, olha só, eu sempre gosto de fazer esse desafio aqui, já vou ler ele para vocês aí. Por que eu gosto de fazer esse desafio? Porque quando a galera fala que o Lamarck estava errado, e hoje em dia a gente considera as ideias de Lamarck não estavam certas mesmo, a galera tem uma mania de ridicularizar o Lamarck. Fala que o Lamarck falava assim, cara,
Nossa, como o Lamarck podia pensar nisso, né? Que idiota que o Lamarck era. Não, pelo amor de Deus, turma. Olha só, é, a ideia de Lamarck, do uso e desuso, é, cara, é o que naturalmente a nossa mente tende a pensar sobre o processo evolutivo. E eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Então, a ideia de Lamarck é o que a nossa mente tende a imaginar, tá? Como assim? Olha só, olha esse desafio que eu passo aqui sempre nas minhas aulas, ó. Tente formular uma hipótese não lamarquista, então você não pode falar de uso-desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos, para explicar o fato, isso é um fato mesmo, a gente observa isso na natureza, de que alguns peixes cavernícolas, o que são peixes cavernícolas? Peixes que vivem em cavernas, sem luz, tá? Que não chega a luz na caverna, não apresentam olhos ou não têm ou tem esses órgãos reduzidos. Então, ó, turma, muitas vezes, quando a gente vai e entra numa caverna onde não tem luz, imagina que nessa caverna tem um lago também, muitas vezes quando a gente vai olhar esses peixinhos que estão ali no lago, a gente observa que ou os peixes não apresentam olhos ou os olhos são muito reduzidos. Cara, a ideia do Lamarck cai como uma luva para tentar explicar esse fato. O que vem direto na nossa cabeça? Ah, se o peixe vive numa caverna que não tem luz, ele vai utilizar menos os olhos, né? Se ele está utilizando menos os olhos, ou até não utilizando os olhos, esse órgão vai diminuir e pode até desaparecer. Notem, você está sendo lamarquista. Você falou da lei do uso e desuso, tá? E aí, o que você pode pensar também? Ah, esses olhos foram diminuindo, né, de tamanho ou até desaparecendo, e os filhotinhos foram nascendo sem olhos desses peixes, né? Então, notem, você está falando da lei do uso e desuso e da lei da herança dos caracteres adquiridos. Como você vai explicar essa questão aí dos peixes sem usar a ideia de Lamarck? É difícil. Então, notem, a nossa mente, turma, ela é muito lamarquista, tá? Então, o Lamarck foi um cara muito importante, tá? Ah, professor, tem uma explicação não lamarquista para isso? Tem. A gente vai ver a explicação de Darwin para isso daí, que é a teoria que a gente leva em consideração hoje na ciência, tá? Mas notem, turma, é muito ruim você falar mal do Lamarck, né? Até porque o Lamarck foi muito importante também. O Darwin leu muito Lamarck antes de fazer a teoria evolutiva dele, né? Então não podemos ridicularizar o Lamarck. Ele foi um cara muito importante na história do pensamento evolutivo. Beleza? Tá? Outro desafio que eu faço para vocês pensarem aí, ó, lembra da nossa aula de evidências da evolução, quando a gente falou de órgãos vestigiais. Lembra do nosso apêndice, que é muito reduzido? Cara, tenta explicar como que o nosso apêndice é reduzido sem usar Lamarck. O que vem na nossa cabeça direto? Ah, o apêndice é um órgão para digerir celulose, né? Que nos nossos antepassados, eles utilizavam esse órgão para digerir plantas, digerir celulose. A partir de determinado momento da nossa evolução, a nossa espécie começou a se alimentar de carne. E aí, o que vem direto à nossa cabeça? Ah, se a gente está comendo carne agora e não está comendo planta, o apêndice não foi sendo utilizado, ele foi diminuindo, ele foi reduzindo, e é por isso que o nosso apêndice é reduzido hoje. Cara, é a ideia mais óbvia. A ideia de Lamarck é a ideia mais óbvia que vem na nossa cabeça, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que existe uma explicação não lamarquista para isso. Beleza? Então, Lamarck, muito importante, foi um cara muito importante na história do pensamento evolutivo, porém, nós vimos que as leis do Lamarck caíram, né? Não são mais consideradas hoje. Beleza? E aí, turma, vamos continuar a nossa história, tá? Aí tá falando exatamente isso para vocês, que o Lamarck foi um cara muito importante no pensamento evolutivo, tá? E aí, turma, vamos chegar no principal ponto da aula de hoje, que é a teoria de Darwin e Wallace para a transformação das espécies. Turma, todo mundo só lembra do Darwin, poucas pessoas lembram do Wallace, tá? Vamos lá, galerinha. Tanto Darwin quanto Wallace, a gente vai ver daqui a pouquinho, que eles explicavam a evolução, a transformação das espécies através de um processo chamado de seleção natural. Então, a seleção natural é uma ideia tanto do Darwin quanto do Wallace. Professor Pique, a gente nunca ouviu falar do Wallace. Turma, o Wallace era um cara que ele era pobre, né, cara? Ele era um cara que não era tão conhecido como o Darwin. Então, possivelmente, cara, o Wallace
ele ficou bem desconhecido, né, para a maioria das pessoas, os leigos, né, na história evolutiva, mas para a galera do meio científico, o Wallace ele é muito conhecido, tá? Inclusive existe um livro que eu não li ainda, mas tenho muita vontade de ler, que o pessoal fala que quando lê esse livro vira muito fã do Wallace, que é um livro chamado O Canto do Dodô, né? Parece que o Dodô era uma ave estudada pelo Wallace. Falam que esse livro é sensacional e que quem lê vira fã incondicional do Wallace. O Wallace, inclusive, já esteve no Brasil, inclusive estudando espécies de plantas na Amazônia, tá? A gente vai falar da historinha dele. Então, esse cara, o Wallace, muito importante na história da evolução. A gente vai entender por quê, tá? Hoje em dia, muitas pessoas só falam do Darwin, mas o Wallace também foi muito importante para o nosso pensamento atual da transformação das espécies. Então, vamos lá, turma. Começando a falar de Darwin e Wallace, falando um pouquinho da história deles dois, tá? É difícil cair no vestibular o cara cobrar uma questão sobre a história do Darwin e do Wallace, mas entender a história deles faz a gente entender melhor o que eles falaram, tá? Então vamos contar a história deles um pouquinho aqui antes de falar da teoria da seleção natural. Vamos lá. Turma, o Darwin foi um cara que depois que ele se graduou, né, depois que ele se formou em Cambridge, ele foi convidado pelo governo inglês, né, o Darwin era lá da Inglaterra, era o inglês. Ele foi convidado pelo governo inglês a entrar no navio chamado de HMS Beagle, como naturalista do navio, tá? Então, o Darwin, ele foi convidado para entrar nesse navio. Antigamente era muito comum os navios que faziam grandes viagens terem a bordo um naturalista, tá? Um cara que estudava a natureza, o meio ambiente. E o Darwin, como ele já era um pouco conhecido naquela época, o Darwin também vem de uma família muito influente na Inglaterra, ele foi convidado para entrar nesse navio, tá? Existe uma história muito curiosa de que o Darwin ele foi convidado para entrar nesse navio porque o capitão do navio HMS Beagle, a galera tava, ele tinha na família dele algumas histórias de suicídios. Algumas pessoas da família do capitão desse navio tinham se suicidado. E nas últimas viagens desse navio, esse capitão, ele estava apresentando uns comportamentos muito estranhos, né? Tava se isolando muito dos marinheiros, estava ficando meio depressivo. Então rola uma história de que o governo inglês convida o Darwin para entrar no navio, no HMS Beagle, justamente para não deixar, né, para ser meio que esse amigo do capitão, meio que fazia um intermédio lá entre o capitão e o marinheiro e os marinheiros, e não deixar esse cara ficar muito sozinho, ao ponto de ficar depressivo e se suicidar. Porque anotem, se o capitão do navio se suicida, já era, já acabou todo o investimento nessa viagem aí que eles iam fazer. Tá? Então o Darwin entrou no navio e notem qual foi o caminho que ele percorreu. Turma, o Darwin sai da Inglaterra, cruza o Oceano Atlântico, para no Brasil. Tá? Do Brasil, ele dá a volta aqui na América do Sul, tá? Passa no sul da América do Sul, ele passa aqui por baixo, né? Vai para o Oceano Pacífico. No Oceano Pacífico, ele para num conjunto de ilhas chamadas de Ilhas Galápagos, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E do Oceano Pacífico, ele vai para a Austrália, da Austrália para a África e depois ele volta para a Inglaterra. Tá? A viagem durou de 1832 a 1837, 4 anos e meio foi a viagem dele, né? 5 anos arredondando, mas na verdade foram 4 anos e meio a viagem do Darwin. Tá? Turma, grande parte da viagem dele, se eu não me engano, dos 3 anos desses 4 anos e meio, o Darwin ficou no Brasil. Então, olha a importância do nosso país aí, que quase ninguém fala isso, né, cara? Darwin aqui no Brasil parou na Bahia, no Rio de Janeiro, então ficou um bom tempo aqui no nosso país, tá? E aí vamos lá, turma. Continuando a história do Darwin. Lembra que eu falei para vocês que quando o Darwin contorna a América do Sul e vai para o Oceano Pacífico, ele para num conjunto de ilhas chamadas de Ilhas Galápagos, tá, turma? Como vocês estão vendo, não é uma ilha só, é um conjunto de ilhas chamadas Ilhas Galápagos. Beleza? Galera, olha só. Quando o Darwin para nessas ilhas, o navio dele para nessas ilhas, o Darwin ele vai em cada ilhazinha dessa. Ele vai em cada uma, tá?
E ele começa a perceber que em cada ilha dessa tinha um grupo, uma espécie de passarinhos que eram chamados de tentilhões. Então, tinha pássaros chamados de tentilhões nessa ilha, nessa aqui, nessa daqui. Então, em cada ilhazinha dessa tinha esses tentilhões, tá? O Darwin coletou tentilhão dessa ilha, dessa, de todas as ilhas ele coletou alguns exemplares desses tentilhões, ok? E aí, turma, quando a viagem do Darwin termina, que ele já está na Inglaterra, ele começa a comparar essas espécies de tentilhões que ele capturou em cada ilha aí como exemplar. Quando ele estava no meio da viagem, ele achou que era tudo igual. Falou assim, é a mesma espécie, todo mundo que está aqui é da mesma espécie, é tudo igual. Porém, quando Darwin chega na Inglaterra e ele começa a analisar com mais cuidado a, a coleção de tentilhões que ele trouxe, né? Ele começa a perceber uma coisa muito interessante. Os tentilhões, eles são muito parecidos. Os tentilhões de cada ilhazinha são muito parecidos um com o outro. Por exemplo, eles se diferenciam pela grossura do bico, como vocês estão vendo aqui, e por outros pequenos aspectos, tá? E aí, turma, o Darwin começa a pensar assim, cara, eu estou achando que cada ilhazinha tem a sua própria espécie de tentilhão. Não são todos da mesma espécie. Eles são um pouquinho diferentes entre si e possivelmente são de espécies diferentes. Mas o Darwin começa a pensar, cara, mas eles são muito parecidos. Mesmo sendo de espécies diferentes, eles são muitos, mas muito parecidos. De que o Darwin começa a imaginar? Aí olha a evolução, o pensamento evolutivo já surgindo na cabeça do Darwin. Vou passar de slide aqui. Ele começa a pensar assim, esses tentilhões, eles são muito parecidos porque possivelmente há muito tempo atrás, né, chegou uma única espécie de tentilhões nessas ilhas e essa única população, essa única espécie que chegou lá, se dividiu em cada uma das ilhas e conforme o tempo foi passando, cada ilhazinha foi formando a sua própria espécie de tentilhão. Então olha esse desenho aqui, ó. Aqui era a população inicial, aqui no centro, ó, a população inicial de tentilhões que chegou lá. Essa população se dividiu em várias ilhas, nas ilhas lá do arquipélago de Galápagos. E aí, conforme o tempo foi passando, cada ilhazinha foi formando a sua própria espécie. Então, notem uma coisa muito importante nessa história. Uma coisa que até então ninguém tinha pensado. O que o Darwin pensou agora é uma coisa que até então ninguém tinha pensado, nem o Lamarck. Ele está pensando que todas essas espécies diferentes aqui vieram de uma única espécie que viveu há muito tempo atrás. Então, olha uma coisa muito importante na ideia do Darwin. Pô, o Darwin pensando, tá? Possivelmente, uma espécie pode originar outras espécies. Isso é uma coisa que só Darwin pensava. Ou seja, isso é uma transformação. Se uma espécie origina outra, uma espécie está se transformando em outra. Isso é evolução. Beleza? Então, essa ideia de transformação das espécies, de como que isso acontece, começa a surgir aí na cabeça do Darwin. Tá? Quando ele começa a observar, por exemplo, isso daqui. Tá? E aí, galerinha, o Darwin fica muito encucado com isso. Isso fica muito na cabeça dele. Assim, cara, possivelmente uma espécie originou várias espécies. O Darwin tinha observado isso também, tá? Durante a viagem dele com outras espécies. Por exemplo, quando o Darwin para no Brasil e para na África, ele vê a ema e o avestruz, ele pensa, cara, são espécies muito parecidas. Então ele pensa, possivelmente, quando esses continentes eram juntos, eram a mesma espécie, que depois que houve a separação dos continentes, se transformaram em espécies diferentes. Então, de novo, o Darwin vendo que espécies diferentes podem ter vindo de uma única espécie há muito tempo atrás, tá? Então, o Darwin vê vários exemplos disso na viagem dele, ok? Ó, até botei aqui para vocês no próximo slide, ó. Darwin também ficaria impressionado com as emas e os avestruz, tá? E aí, turma, o Darwin começa a pensar muito nisso, de que toda espécie veio de uma outra espécie ancestral, tá? Só que faltava para ele explicar como que isso acontecia, como que uma espécie pode se transformar em outras espécies, né? E aí isso começa a incomodar muito Darwin, até porque o Darwin era um cara muito religioso, tá? Se você lê em algum lugar falando que Darwin era ateu, Darwin não acreditava em Deus, não, isso era doideira. O Darwin vem de uma família muito religiosa,
O próprio Darwin era bastante religioso. E o Darwin, turma, desde pequeno, ele sofria muito com um problema estomacal que ele tinha, de que sempre que ele ficava muito estressado ou ficava muito ansioso, ele tinha um problema estomacal muito grande. Nesse momento da história, quando Darwin começa a ver que a transformação das espécies, pô, cara, era uma coisa que era bem plausível, ele viu isso na viagem dele, ele começa a ter problemas estomacais muito severos, tá? Por quê? Porque psicologicamente ele começa a ficar abalado. Ele era um cara que a vida inteira foi religioso. Ele é um cara que começa a ver na viagem, que viu na viagem dele, que muita coisa que a Bíblia está falando não estava de acordo com o que ele viu na viagem dele. Então o Darwin começa a ter problemas psicológicos muito sérios, tá? Começa a sofrer muito com essas dores, com esse problema estomacal que ele tinha, né? E ele sofre muito nessa época, tranquilo? E aí, turma, continuando a historinha do Darwin, o Darwin tem essa ideia de uma espécie originar outra ou mais espécies, e faltava para ele, então, explicar como isso acontecia. Turma, uma coisa muito interessante nessa história aconteceu. No meio dessa história, o Darwin lê o livro de um senhor chamado Thomas Malthus, tá? Que a galera da geografia conhece muito. Thomas Malthus era aquele cara que num livro chamado Ensaio sobre Populações, o Malthus, ele fala uma coisa que quase todo mundo conhece, né? Que enquanto a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, né? A população humana cresce em progressão geométrica, tá? E aí, turma, o Malthus, no livrinho dele lá, ele faz até um gráfico que ficou muito famoso. Vou tentar fazer o gráfico aqui para vocês. O gráfico era mais ou menos esse assim, ó. Vou tentar fazer aqui, tá? Era um gráfico assim, que tinha duas curvas, tá? Uma curva, por favor, tá? Isso aqui é como se fosse, imagina isso aqui é uma reta, tá? Uma curva era uma reta e a outra curva era uma exponencial. Era isso daqui, ó. Tá? Era uma exponencial. E aí, o que o Thomas Malthus falava? Aqui embaixo era o tempo passando, tá? No eixo horizontal, imagina o tempo passando. E a curva azul era a produção de alimentos, a reta azul era a produção de alimentos. E a curva verde era o crescimento da população humana. O que o Thomas Malthus falava nesse gráfico aqui que ele montou e ele ilustrou no livro dele? Que, vê se vocês concordam comigo, ó, e com o Malthus, na verdade, né? Até esse tempo aqui, ó, até esse período aqui, né? Aqui tem um tempo, lembra que o eixo horizontal é o tempo. Até esse momento, estava tranquilo. Por que estava tranquilo? Porque eu ia ter sempre, até esse momento, mais alimentos do que pessoas. Então ia ter alimento para todo mundo. Mas o Malthus falava assim, ó, a partir desse momento, ó, desse tempo para cá, ia dar problema. Por que o Malthus falava que ia dar problema? Porque desse tempo para cá, para frente, eu começo a ter mais pessoas do que alimentos. E aí o Malthus falava, isso vai dar ruim, né? O Malthus falava ainda o seguinte, nesse momento, quando a gente chegar nesse momento aqui, só as pessoas que tiverem condições para buscarem e terem alimentos vão sobreviver. A galera que não tem condição de ter alimento vai morrer de fome, né? Então Malthus frisa muito bem isso na ideia dele. A partir desse momento, quem tem condições para obter alimento, de boa, vai sobreviver. Quem não tem condições vai morrer de fome. Cara, quando Darwin lê o livro do Malthus, ele começa a pensar assim, cara, durante a minha viagem, eu observei uma coisa muito parecida com o que Malthus está falando, só que eu observei isso na natureza. O que o Darwin observou na natureza? Ele observou uma coisa muito importante. Ele falou assim, ó, durante a minha viagem, isso o Darwin falando, eu vi que em toda a população natural, em toda a população, nasciam mais indivíduos do que do que recursos disponíveis. Como assim recursos, professor? Sei lá, alimento, quantidade de alimento, espaço, que você imaginar, tá? Então o Darwin, durante a viagem dele, viu isso, que em toda a população nasciam mais indivíduos do que recursos disponíveis para manter essa população viva. Quando Darwin olha
e lê o livro do Malthus e olha esse gráfico aqui, ele fala assim, cara, o que o Malthus está falando pode ser que aconteça na natureza. Ou seja, se em toda a população nascem mais indivíduos do que recursos para manter esses indivíduos vivos, o que o Darwin começa a pensar? Só os indivíduos que têm características favoráveis para viver naquele meio vão sobreviver. Os indivíduos que têm características desfavoráveis não vão conseguir conquistar esses recursos disponíveis e vão o quê? Morrer. Então, para Darwin, em toda a população existem indivíduos com características favoráveis para conquistar os recursos disponíveis e se manterem vivos, tá? E indivíduos que têm características desfavoráveis, que não vão conseguir conquistar esses recursos e vão morrer. Beleza? Darwin chama isso de seleção natural. Olha que fácil a ideia da seleção natural, tá? Os indivíduos que têm características favoráveis, eles vivem mais porque eles conquistam os recursos do meio ambiente, sobrevivem mais, vivem mais, se reproduzem mais porque eles estão vivendo mais e estão conquistando os recursos do ambiente e deixam mais indivíduos com essas características favoráveis que ele tem. Já os indivíduos com características desfavoráveis vivem menos, porque não conseguem conquistar os recursos para se manterem vivos, então vivem menos, se reproduzem menos e deixam menos indivíduos com essas características desfavoráveis. Turma, isso é seleção natural. Tá? Notem que a seleção natural é uma ideia muito simples, cara. Vou repetir de novo para ficar bem claro para vocês. Olha que ideia simples. Em toda a população existe uma variedade de características. Os indivíduos que têm características favoráveis vivem mais, se reproduzem mais e deixam mais descendentes com essas características favoráveis. Os indivíduos com características desfavoráveis vivem menos, se reproduzem menos e deixam menos descendentes com essas características desfavoráveis. Logo, conforme o tempo vai passando, só vai ficando as características favoráveis e as desfavoráveis vão sendo o quê? Eliminadas pela seleção natural. Então, turma, a seleção natural é uma ideia extremamente simples que o Darwin, né, hoje, é claro que demorou para chegar nesse tipo de pensamento, mas a gente vê que é uma ideia simples. Se você pega, por exemplo, um garoto que está, um aluno que está na quarta série do ensino fundamental, e você explica isso para ele, ele entende. Então, a principal teoria da biologia, que é a teoria da evolução, um aluno da quarta série, terceira série, segunda série do ensino fundamental entende perfeitamente. O que tem característica favorável sobrevive, se reproduz mais e deixa mais descendente. O que tem características desfavoráveis vive menos, se reproduz menos e deixa menos descendente. Qualquer pessoa entende isso. Então, uma ideia muito simples, né, que veio na cabeça do Darwin. Então, turma, olha que maneiro. O Darwin, ele tem esse estalo de tentar explicar a evolução lendo o livro do Malthus, né? Que era uma doideira, né? Então, assim, olha como é que às vezes na ciência acontecem algumas coisas que, né, culmina numa coisa muito importante, né? O Darwin estava de bobeira lendo o livro do Malthus e formou a teoria dele da transformação das espécies, usando essa teoria, projetando essa teoria para a natureza e chamando isso de seleção natural. Beleza? Vamos ver alguns exemplos de seleção natural, então, usando essa ideia do Darwin, tá? Vamos lá. Então, aqui está falando de quando Darwin chegou lá na Inglaterra, tá? Antes de falar dos exemplos, né, de seleção natural, essa parte é muito importante da história. É aqui que o Wallace vai entrar na história. Olha só. Depois que o Darwin chegou na Inglaterra, ele começou a estudar tudo que ele coletou durante a viagem, começou a pensar nessa história da seleção natural, depois de ter lido o livro do Malthus, né? E, turma, como eu falei para vocês, o Darwin, ele sofreu muito nessa época, porque ele é um cara muito religioso, tá? Então, o Darwin sofre muito nesse período. No meio dessa história toda, turma, uma das filhas do Darwin morre, tá? E era uma filha que tinha muita aptidão para a ciência, beleza? Então, o Darwin fica pior ainda. Então, se ele já estava tendo esse problema psicológico devido à religião que ele seguia, a filha dele ainda morre. Então, ele fica muito ferrado. As dores do estômago dele aumentam muito. Tem uma época que o Darwin não consegue comer mais nada. Tudo que ele
come, ele bota para fora. Então, o Darwin realmente começa a definhar, né? Até que um dia, cara, o Darwin está em casa e ele recebe uma carta de um naturalista britânico, né, chamado Wallace. Alfred Russel Wallace era o nome dele. Até então desconhecido, né? Então, o Darwin recebe essa cartinha e quando ele lê a cartinha do Wallace, o Darwin fica impressionado. Por quê? Turma, olha o detalhe aqui. O Darwin fez a viagem dele e ele ficou 20 anos depois que ele chegou na Inglaterra da viagem, estudando tudo que ele coletou e pensando na viagem dele. Ele chega à conclusão que a transformação das espécies acontece por seleção natural, mas ele não tem coragem de escrever um livro sobre isso, até pelas convicções religiosas, pela família dele, que estava botando pressão para ele não escrever esse livro, mas até que chega um momento que ele recebe uma cartinha do Wallace, né? O Wallace escreve uma carta para ele, falando da transformação das espécies e usando, cara, ideias muito similares às ideias da seleção natural. Ele só não chamou de seleção natural, mas a explicação era seleção natural. Então ele falava da transformação das espécies, explicando isso de acordo com a seleção natural. O Darwin fica muito preocupado porque ele fala assim, cara, a viagem da minha vida toda, né? Se eu não fizer alguma coisa agora, se eu não escrever um livro sobre isso, o Wallace, ele que será o reconhecido por descobrir o processo de transformação das espécies por seleção natural, tá? Então o Darwin, depois que recebe a cartinha do Wallace, ele fala assim, cara, eu não posso mais esperar para publicar esse livro, porque daqui a pouco outras pessoas vão descobrir o que eu descobri e o trabalho da minha vida vai por água abaixo. Então, notem que o que dá um grande incentivo para o Darwin escrever o livro dele foi a cartinha que ele recebeu do Wallace. Tá? O Wallace era um cara que percebeu a mesma coisa que o Darwin, né? Percebeu a seleção natural quando ele estava estudando alguns animais lá na Malásia, né? No arquipélago malaio. Ele estava estudando alguns animais e começou a ver que eles poderiam se modificar ao longo do tempo por seleção natural. Então, turma, vamos para o próximo slide para ver o que vai acontecer. O que eu vou mostrar para vocês agora, olha só, é a introdução do livro do Darwin, né? O livro do Darwin chamado Origem das Espécies, que é um livro que explica a transformação das espécies por seleção natural, tá? E o livro dele, isso aqui, turma, tá na introdução, tá? Olha como é que o Darwin era um cara muito maneiro, tá? Ele fala o seguinte, ó, no presente momento, 1859, que foi o ano que ele escreveu o livro dele, minha obra está quase concluída. Mas como irá tomar alguns anos para completá-la e minha saúde está longe de ser boa, então, lembra que eu falei para vocês, o Darwin estava sofrendo muito nesse processo, né? Devido à morte da filha dele, aos problemas psicológicos e religiosos que ele estava tendo. Então, vamos lá. E minha saúde está longe de ser boa, tive certa urgência em publicar esse resumo. Fui induzido a isso, sobretudo porque o senhor Wallace, então notem que o Darwin cita o Wallace na introdução do livro, que no momento está estudando a história natural do arquipélago malaio, chegou quase às mesmas conclusões do que eu sobre a origem das espécies. Então, turma, o Darwin não era nenhum cara egoísta, né? Ele cita o Wallace na introdução do livro. Ele dá os créditos também da descoberta da transformação das espécies para o Wallace. Né? Tanto é, turma, que quando o livro do Darwin, né, A Origem das Espécies, o trabalho dele foi mostrado, né, foi divulgado para a sociedade científica lá da Inglaterra, ele fez questão de apresentar o trabalho dele e o trabalho do Wallace juntos, tá? Beleza? Então, muito importante, tá? O Wallace, ele chega às mesmas conclusões do que o Darwin. E o que a gente está vendo? Que talvez se o Wallace nunca tivesse escrito essa carta para o Darwin, a gente, né, falaria talvez mais do Wallace hoje do que do Darwin. Sim, então o Wallace teve um papel muito importante na história do pensamento evolutivo. Beleza? Tá? Turma, muita da história, né? A gente vai terminar a história do Wallace e do Darwin agora, tá? Mas muito dessa história que eu contei para vocês, eu li num livrinho muito legal, tá? De um professor da UFRJ,
tá? O nome do livro é O Poema Imperfeito. Cara, para quem está mais interessado sobre a história do pensamento evolutivo, tipo algumas que eu contei para vocês aí do Darwin e do Wallace, cara, leiam esse livro. O livro é sensacional, tá? O Poema Imperfeito é o nome do livro. O nome do autor é o Fernando Fernandes, um professor da FRJ, sensacional, brilhante. Tem uma escrita muito boa, muito tranquila da gente entender, e foi um dos grandes livros que eu li na minha vida, tá? Para quem está curioso, pode buscar esse livrinho aí que eu tenho certeza que vai gostar muito, tá? Beleza, turma? Tá? Então é isso. Vamos para o nosso próximo slide. Agora sim, né? Falando o que é seleção natural, a gente já sabe o que é seleção natural, né? É aquela historinha do Darwin que em toda a população, os indivíduos que formam a população apresentam uma variedade de características. Aqueles que têm características favoráveis vivem mais, se reproduzem mais e deixam mais descendentes com essas características favoráveis, e os indivíduos com características desfavoráveis vivem menos, se reproduzem menos e deixam menos descendentes com essas características. Beleza? Então, ó, o resumo da seleção natural está aqui. Ó. As características favoráveis são preservadas pela seleção natural e as características desfavoráveis são eliminadas pela seleção natural. Tá? Vamos ver exemplos aí da seleção natural. De novo, o pescoço da girafa. Turma, notem como é diferente a abordagem do Darwin para o Lamarck. Olha só. Olha o Darwin explicando como que as girafas têm pescoço comprido. Olha só. Para Darwin, risquei aqui sem querer. Para Darwin, a população inicial das girafas tinha uma variedade de características. Lembra disso? Sempre começando a história assim. Como assim uma variedade de características? Existiam girafas de pescoço comprido, existiam girafas de pescoço curto, tá? Só que elas viviam num ambiente onde as árvores eram muito altas. Então, o que acontecia? As girafas de pescoço comprido conseguiam comer a folhinha dessas árvores, tá? E as girafas de pescoço curto não conseguiam comer. Então, notem, qual é a característica favorável nesse ambiente? Pescoço comprido. Qual é a característica desfavorável? Pescoço curto. Então, moral da história. As girafas de pescoço comprido comiam melhor, viviam mais tempo e deixavam mais descendentes com essa característica, se reproduziam mais e deixavam mais descendentes. As girafas de pescoço curto comiam mal, viviam mal, se reproduziam menos e deixavam menos descendentes. Ao longo do tempo, qual foi a característica que ficou na população? Pescoço comprido. Beleza? Então, a seleção natural explicando por que hoje as girafas têm pescoço comprido. O mesmo vale para a perna das aves aquáticas. Vamos pensar. Por que a perna de muitas aves aquáticas é comprida? Vamos lá. A população inicial, lá, ancestral dessas aves, tinha uma variedade de características. Existiam aves de perna comprida e aves de perna curta. As aves de perna comprida não molhavam suas penas, conseguiam, por exemplo, fugir melhor de predadores, conseguiam às vezes caçar melhor, porque estavam vindo, né, algum peixinho lá, alguma presa de cima, com muito mais facilidade. Então, essas aves que tinham perna comprida viviam mais, se reproduziam mais e deixavam mais descendentes. Já as avezinhas de perna curta molhavam muito suas penas, eram facilmente predadas, poderiam ter mais dificuldades para caçar, né? Então, viviam menos, se reproduziam menos e deixavam menos descendentes com essa característica. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Foi ficando só a característica perna comprida. Seleção natural. Muito tranquila essa história. Ok? Tá? Então, 2 exemplozinhos aí de seleção natural. Show. Um exemplo clássico, na verdade, um terceiro exemplo aí, isso cai muito em prova, tá, turma? Um exemplo muito famoso de seleção natural é o que a gente chama de melanismo industrial das mariposas de Manchester, né? Turma, isso aqui é uma cidade, Manchester é uma cidade inglesa, né? Onde rolou, não sei se começou, né, sinceramente, esse lado da história eu não sei, mas onde rolou a Revolução Industrial, tá? E aí o que acontece? Turma, olha essa imagem aqui. Lá nessa cidade existe uma espécie de mariposa, tá?
que na população dessa espécie de mariposa, tem mariposas que são pretas e mariposas que são brancas, tá? Antes da Revolução Industrial, né, o tronco das árvores eram cobertos por líquens. Turma, líquens é uma associação de algas e fungos, que geralmente, nem sempre, tá, mas geralmente tem uma coloração meio esbranquiçada, tá? E aí o que acontece, turma? Aqui tem uma mariposa negra, uma mariposa preta, e aqui tem uma mariposa branca, tá? O que vocês estão vendo aí? Antes da Revolução Industrial, quando tinha esses líquens aí no tronco das árvores, qual é a característica favorável? Característica branca. Porque notem, por incrível que pareça, a gente nem está vendo, mas aqui tem uma mariposa, tá? Então, as mariposas brancas, elas se camuflavam muito bem no tronco das árvores, né? Então, elas eram menos predadas, então elas viviam mais, se reproduziam mais e deixavam mais descendentes. As mariposas pretas eram muito mais caçadas, então elas viviam pouco, se reproduziam pouco e deixavam menos descendentes. Moral da história: antes da Revolução Industrial, a maior parte da população de mariposas em Manchester era de mariposas brancas. Chegou a Revolução Industrial, beleza? Os líquens começam a morrer. Por que os líquens começam a morrer? Porque os líquens são seres vivos que não suportam poluição. Muitos deles morrem quando o ar está muito poluído. Então, começou a ter Revolução Industrial na Inglaterra, a poluição atmosférica começou a ficar muito alta e esses líquens começaram a morrer. Além disso, o tronco das árvores ficava impregnado por fuligem liberado das indústrias. Então, além dos líquens morrerem, o tronco das árvores começaram a ficar preto, né, de fuligem. Depois da Revolução Industrial, aqui tem uma mariposa branca, aqui tem uma mariposa preta. Olha, a mariposa preta está muito bem camuflada aqui. Moral da história: quem vive mais? A preta. A preta ela vai ser menos caçada, logo ela vai viver mais, se reproduzir mais e deixar mais descendentes com essa cor. A mariposa branca vai ser mais caçada, logo vai viver menos, se reproduzir menos e deixar menos descendentes. Seleção natural. Beleza? Depois da Revolução Industrial, qual a cor que prevaleceu na população de mariposas? A cor preta. Seleção natural. Beleza? Show? Tá tudo explicado aí para vocês, tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo e copiarem essa explicação aí, tá? Podem fazer isso, mas tá tudo explicadinho para vocês. Beleza? Essa história agora da mariposa, tá? Continuando. Então, turma, nós vimos a diferença das ideias de Lamarck e das ideias de Darwin. Foram dois teóricos do pensamento evolutivo que tentaram explicar como que a transformação das espécies acontecia. Tá? Turma, e agora a gente vai finalizar a aula falando de algumas coisas importantes. A ideia do Darwin, turma, é a ideia que hoje é considerada pela ciência, tá? Para explicar como que as espécies se transformam. Então, a gente usa a ideia do Darwin hoje para explicar a evolução. Só que, turma, existia um problema muito grande na ideia do Darwin, tá? Naquela época. Por quê? Turma, eu sempre gosto de falar o seguinte, ó. Olha esse esqueminha que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu sempre gosto de fazer esse esqueminha aqui. A teoria da seleção natural, deixa eu pegar um marca-texto aqui melhor. A teoria da seleção natural, tá? Ela pelo que eu expliquei para vocês, ela é apoiada em por dois pilares. Então, imagina aqui, ó, turma. Aqui eu tenho a seleção natural, tá? Vou tentar abreviar aqui, ó. Aqui é a seleção natural, tá? E essa ideia da seleção natural, a gente entende que ela é apoiada por dois pilares. Como assim, professor, dois pilares? Vou explicar. Olha só. Para a seleção natural existir, obrigatoriamente tem que existir duas coisas, que são os dois pilares, tá? Uma coisinha que tem que existir, muito importante, esse pilar aqui. Tem que ter variedade de características. Notem, a história do Darwin sempre começa assim. Em toda a população existe uma variedade de características.
Beleza? Então, é obrigatório que tenha variedade de características. O nome do processo é seleção natural. Turma, se for tudo igual, se todos os indivíduos de uma população forem iguais, vai selecionar o quê? Não vai selecionar nada, né? Então, não vai ter seleção alguma. Então, assim, tem que ter variedade de características. É um pilar. Então, um pilar é variedade de características, tá? Outro pilar que tem que existir para a seleção natural existir também. Essas características, elas têm que ser herdáveis. O que significa isso? Elas têm que ser passadas de pais para filhos. Por quê, turma? Porque, notem, a ideia do Darwin. Em toda a população existe uma variedade de características. Os indivíduos com características favoráveis vivem mais, se reproduzem mais e, detalhe, deixam descendentes com essas características. Beleza? Então, qual é a moral da história? Essas características que existem numa população têm que ser transmitidas de pai para filho. Demorou? Tá? Então, notem, para a seleção natural existir, tem que ter variedade de características e tem que ter também o quê? A transmissão dessas características de pai para filho. São os dois pilares. Aí, cara, olha só. O Darwin, se você ler o livrinho dele, ele deixa bem claro no livro que ele não sabe como isso acontece. Ele não sabe da onde que surge variedade de características, ele sabe que existe, mas ele sabe que da onde que vem isso, não sei. Ele deixa bem claro que não sabe. E o Darwin também não sabia explicar como que as características eram passadas de pai para filho, de pais para filhos. Ele não sabia explicar isso. Então, notem, o Darwin forma a teoria da seleção natural, o Darwin Wallace, mas eles não sabem explicar duas coisas essenciais para essa ideia existir, para a seleção natural ser plausível, ser possível. Tá? Então, esses eram os dois problemas da teoria do Darwin. Beleza? Tá? Que na época o Darwin não conseguia explicar. Professor, hoje a gente consegue explicar? Consegue. Tá? Vamos com calma. Então, problemas da teoria de Darwin era não saber explicar a origem da variação das características e como que as características eram passadas de pais para filhos. Show? Vamos lá. Turma, para a gente quase fechar a aula agora. Diferenças entre darwinismo e lamarckismo, que foram as duas ideias evolutivas que a gente estudou. Turma, para Darwin, o meio seleciona os indivíduos com as melhores características. Então, ele tem a função de seleção, de selecionar o meio ambiente. Tá? Então, seleciona o indivíduo com as melhores características e elimina os indivíduos com características ruins para viver naquele meio. Para Lamarck, o meio ambiente também é importante no processo evolutivo. Ou seja, para Lamarck, lembra da nossa história, lei do uso e desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos. Para Lamarck, o meio, ele força o indivíduo a se modificar. Tá? Então, ele força que o indivíduo se modifique. Por exemplo, as girafas foram forçadas a esticar o pescoço. Então, para Lamarck, o meio não está selecionando característica. Para Lamarck, o meio está forçando o indivíduo a formar uma nova característica. Beleza? Desenvolvimento ou atrofia de um órgão. Tá? Então, isso já vinha em vestibular. Tanto para Darwin quanto para Lamarck, o meio ambiente é muito diferente, mas eles têm papéis diferentes. Para Darwin, seleciona, para Lamarck, força o indivíduo a se modificar. Show? Continuando. Tá, isso aqui é muito importante. Turma, ainda comparando Darwin e Wallace, tá? Isso aqui é um gráfico lamarquista, isso aqui é um gráfico darwinista. Notem, olha o que tem nesse gráfico. O eixo horizontal é a forma das espécies e o eixo vertical é o tempo passando, tá? Então, o tempo está passando para cima. E aqui na linha horizontal, se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, a espécie está se modificando, tá? Então, notem. Para Lamarck, vamos pegar essa espécie, essa primeira reta aqui. Aqui eu tenho uma espécie que eu vou chamar de A, por exemplo, tá? Ela vai se modificando ao longo do tempo, Tá vendo que ela a reta tá inclinada? Então, se ela está inclinada, conforme o tempo está passando, ela está modificando a sua forma, tá? Então, para Lamarck, se eu tenho uma espécie A aqui, ela vai sofrendo modificações constantes lá ao longo da vida dela, beleza? Se aqui eu tenho uma espécie B, ela também vai sofrendo modificações constantes ao longo do tempo, beleza? Tá? Ou seja, para Lamarck, as espécies elas persistiam indefinidamente, tá? Mudando de uma forma para outra.
tá? Então era isso. As espécies iam mudando de uma forma para outra ao longo do tempo. Olha como é diferente a ideia do Darwin. Turma, lembra que aí que eu falo que entender as histórias de Darwin, de Wallace, é importante para a gente entender a ideia dos caras. Lembra que eu falei para vocês que quando Darwin para nas Ilhas Galápagos, ele tem a ideia de que uma única espécie de tentilhão ancestral gerou várias espécies atuais? Lembra também que eu contei para vocês que quando Darwin para no Brasil, ele para na África, ele imagina que a ema e o avestruz vieram de uma única espécie? Então, notem uma coisa muito importante. O Darwin, além de explicar como que as espécies se transformam por seleção natural, ele foi o primeiro cara a pensar que uma espécie pode formar duas ou mais espécies. E aí, quando eu olho o gráfico darwinista da evolução, o gráfico parece uma árvore. Por que o gráfico parece uma árvore? Porque, olha só, turma, vamos pegar essa pontinha aqui em cima. Aqui, ó, eu tenho uma espécie que deu origem a outras duas espécies. Então, ó, as espécies elas vão formando outras espécies, e se você vai botando isso num papel, isso vai formando, parece vários galhos de uma árvore. Tá? Aqui também eu tenho um exemplo, aqui embaixo, ó, uma espécie formando duas espécies. Sim? Tranquilo? Então, para Darwin, a evolução funciona como uma árvore, uma espécie originando duas ou mais espécies. Show de bola? E uma coisa também que, olha só, turma, preste atenção nessa parte do gráfico. Tá vendo essa espécie aqui na pontinha? Cada pontinha do galho da árvore é uma espécie, tá? Aqui, então, ó, eu tenho uma espécie, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, tá? Olha essas espécies aqui. Elas estão extintas, estão vendo? Olha só. Aqui em cima é o tempo atual, é o tempo de hoje. Essas espécies aqui, ó, todas não existem mais. Essa aqui também não, essa aqui também não. Então, para Darwin, foi outra coisa que ele viu na natureza. As espécies também entram em extinção. Tá? Elas não ficam, que nem Lamarck falou, se transformando em várias formas. Não. Notem que aqui não tem extinção. No gráfico de Lamarck, uma espécie não gera outra, primeira coisa, assim, não tem uma espécie formando duas ou três espécies, tá? Isso não existe para Lamarck. E além disso, não tem extinção. Aqui para Darwin, além de uma espécie conseguir formar duas ou mais, tem processos de extinção. Tá? Foi outra coisa que Darwin percebeu na viagem dele, os processos de extinção. Maneiro, né? Se isso cair no vestibular, a galera se arrebenta, tá? Então presta atenção nisso aí. Show! Desafio para a gente fechar a aula de hoje. Se eu não me engano, isso aqui foi uma questão da PUC, tá? Diga se as afirmações estão de acordo com Darwin ou Lamarck. Duas frases. O gafanhoto é verde por viver na grama. Outra frase. O gafanhoto que é verde vive na grama. Turma, a primeira frase é lamarquista e a segunda é darwinista. Olha só. Por quê? Na primeira frase, ó, o gafanhoto é verde por viver na grama. Dá a ideia de que a grama está forçando o gafanhoto a ser verde. Não está dando essa ideia? Então, ó, o meio forçando o indivíduo a se modificar. Lei do uso e desuso. Não dá essa ideia? Olha outra frase. O gafanhoto, que é verde, então ele já é verde, vive na grama. Dá uma ideia de seleção natural. Por quê? Porque se ele é verde e vive na grama, ele tem uma característica favorável. Beleza? Ele fica bem camuflado ali, é menos predado, por exemplo. Então, por isso que ele é verde. Beleza? Tá? A seleção natural fez ele ficar verde. Tranquilo? Outra. Isso é muito comum, tá, galera, falar. Olha só. Após tomarmos por muito tempo o mesmo antibiótico, o mesmo não funciona mais, pois as bactérias se transformaram para resistirem ao antibiótico. Essa é a primeira frase. Segunda frase. Quando tomamos antibióticos, estamos matando as bactérias sensíveis a ele e selecionando as mais resistentes. Por isso, após algum tempo, esse antibiótico não funciona mais. Turma, claramente isso aqui é Darwin. Claramente isso aqui é Lamarck. Olha só, aqui na primeira frase, ele está falando que o antibiótico está forçando a bactéria a se transformar numa bactéria resistente para sobreviver ao antibiótico. Então, meio forçando o indivíduo a se modificar. Lamarck. Na segunda frase, ele até usa a palavra ó, seleção, selecionando, né? Seleção. Então, notem, na segunda frase é a seleção natural. E é o que acontece de verdade. Quando a gente toma um antibiótico, a gente mata as bactérias sensíveis, né? E vai deixar as bactérias resistentes a esse antibiótico.
Então, você pode ficar curado porque as bactérias sensíveis estão morrendo, mas as bactérias resistentes podem permanecer no teu corpo, tá? E aí, elas vão permanecer ali, vão se multiplicar. Se você ficar doente, não vai adiantar você tomar o mesmo antibiótico, porque agora você só tem bactérias o quê? Resistentes no teu corpo. Você selecionou bactérias resistentes, ok? Mais uma coisa que a gente aprende com Darwin. Nunca é bom ficar tomando antibiótico a todo momento. O antibiótico é para você tomar quando realmente você precisa, tá? Hoje em dia, esse problema que a gente está sofrendo aí de superbactérias, bactérias super resistentes, é porque a humanidade, ao longo de muito tempo, tomou antibiótico de qualquer jeito e deixou só bactérias resistentes aos antibióticos de hoje. Isso é uma bactéria super resistente. Beleza? E, turma, para a gente, de fato, fechar a aula de hoje mesmo, eu falei para vocês que a ideia da seleção natural de Darwin e Wallace tinha dois problemas. Eles não sabiam de onde surgiam a variedade de características nas populações e não sabiam como que as características eram transmitidas para os seus descendentes. Hoje a gente sabe. Então, hoje, a gente pega a teoria da seleção natural de Darwin e Wallace e explica o que eles não explicaram. Quando a gente faz isso, a gente entra no neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Tá? Então, o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução é o nosso entendimento atual do processo evolutivo. Tá? Então, vamos lá. Hoje a gente sabe que o que gera variedade de características nas populações é principalmente mutações. Tá? As mutações geram variedade de características, tá? E as recombinações gênicas que acontecem lá durante o evento de meiose, durante a divisão celular. Então, são duas coisas principais que geram variedade de características. Mutação, que é a principal, e recombinação gênica. Tá? Então, hoje a gente sabe disso. E a gente também sabe como que as características são transmitidas de pai para filho. Tá? Quem explicou isso para a gente foi o Mendel. Lembra das leis de Mendel? Foi o que a gente viu, cara. O Mendel, ele explica como que as características são passadas de pai para filho. Tá? Então, notem, quando a gente junta as leis de Mendel com a ideia da seleção natural, a gente consegue unificar essas duas teorias. Tá? As leis de Mendel e a seleção natural. E aí a gente forma a teoria sintética da evolução. O que é teoria sintética? Porque sintetiza, une duas ideias. Lamarck, esquece. Darwin e Wallace e Mendel. Tá? Então, por isso que é sintética da evolução. A gente junta a teoria da seleção natural com os experimentos de Mendel. Beleza? Tá? Então, galera, isso é neodarwinismo. É o nosso entendimento atual da evolução. É a ideia da seleção natural explicando que Darwin e Wallace não conseguiram explicar. Show? Beleza, turma? Essa aula ficou bem comprida, né? Mas é isso. Vou parar de compartilhar aqui com vocês para a gente finalizar a nossa aula. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um tema muito importante, tá? O que a gente estudou agora para a humanidade foi uma descoberta muito grande. Muitos autores defendem que a teoria da evolução proposta por Darwin e Wallace é a principal ideia da humanidade, tá? Isso é defendida por muitos autores. E é isso, tá? Galera, posso deixar uma mensagem para vocês? Essa aula já está grande mesmo, mas olha só. Não vejam Darwin e Wallace como uma ideia subversiva. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente tem que ter a nossa cabeça muito aberta para coisas novas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Muitos religiosos atacam muito Darwin, atacam muito Wallace. Por quê? Porque vai contra, realmente. A teoria da evolução vai muito contra a muitas ideias religiosas. Tá? Beleza? Mas assim, turma, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, a própria Igreja Católica hoje já aceita a teoria da evolução. Passou muito tempo não aceitando isso, tá? Mas hoje em dia já aceita, tá? O próprio Papa Francisco, ele mesmo fala que, cara, não tem mais como a Igreja virar as caras para a evolução. A evolução de fato é um fato científico, tá? Isso não significa por favor, tá? Não significa que falar de evolução a pessoa tem que ser ateu, tem que não acreditar em Deus. Isso é doideira. Quem fala isso, né, só pode ser maluco,
tá? Existem várias pessoas, como eu já falei em aulas anteriores para vocês, que juntam as duas coisas, né? Por exemplo, existe um Deus que criou todas as condições para a vida existir, a vida existiu, né? Foi criada, e daí para frente evoluiu, de acordo com Darwin Wallace. Como que não dá para juntar as duas coisas? Claro que dá para juntar, né? Então, não necessariamente a pessoa que fala de evolução tem que ser ateu. Isso é doideira. Isso é doideira. Tá? Quem fala isso é louco. Tá? E outra coisa, eu quero fechar essa aula de uma forma muito legal, cara, para mim, tá? Porque quando eu entendi isso, pô, cara, aí eu passei a gostar mais de biologia ainda. Eu entendi isso antes de entrar na faculdade, mas quando eu entendi isso de fato, eu falei assim, cara, eu quero estudar biologia mesmo porque é uma visão muito legal da vida. Olha só, turma, a ideia que o Darwin deixa pra gente é uma ideia muito bonita, cara. É uma ideia muito humilde. Entender a evolução darwinista e de Wallace, né? Não só o Darwin, mas o Wallace também, te torna uma pessoa mais humilde. O que eu quero dizer com isso? Como que a ideia de Darwin e Wallace te torna uma pessoa mais humilde? Cara, a gente acabou de ver que o Darwin fala que todas as espécies apresentam um ancestral comum. Uma espécie consegue originar outras espécies. Então, turma, a partir do momento que o Darwin deixa essa mensagem para a gente não pode olhar para a natureza como dono da natureza, né? Porque que a nossa espécie ela é complicada demais, cara. Por exemplo, a gente olha para a natureza como se a gente não fizesse parte da natureza. A gente olha para a natureza com um olhar de superioridade, né? Então, todas as espécies que existem foram formadas para a gente usar essas espécies do jeito que a gente quiser. Então, olha que ideia ruim, cara. Olha que doideira isso. Você se coloca num pedestal, né? Numa ideia superior aos outros seres vivos. E aí, cara, olha só, se você pensa assim, se você tiver que desmatar uma área ou botar uma espécie em extinção, para você não vai ser problema nenhum, cara, porque você é superior, elas existem para te servir, tá? Isso é uma ideia egoísta na minha cabeça. Agora, quando você entende a natureza de acordo com Darwin, você nunca vai botar uma espécie em extinção, você nunca vai promover um desmatamento, por quê? Porque você olha para a natureza com um olhar muito diferente. Você enxerga a natureza, os outros seres vivos, as outras espécies, não como dono delas, mas como irmão dessas espécies, porque todos nós apresentamos um ancestral em comum. Nós fazemos parte do mesmo processo evolutivo. Então, não, cara, olha que visão sensacional que Darwin deixa pra gente. Tá? Então, pensem muito nisso. Olhem para a natureza de forma diferente. Tá? O que o Darwin fala pra gente é uma coisa muito bonita, uma coisa muito poética, é uma coisa que te coloca no lugar certo da natureza. Tá? Você sabe exatamente qual é a sua posição da natureza, que não é uma posição de superioridade. Tá? É uma posição de igualdade com as outras espécies. As outras espécies são nossas irmãs, mas nós somos donos dessas espécies. Beleza? Então, galera, um beijo. Muito maneiro essa discussão. É o lado filosófico da biologia. Sensacional. É o lado que não é decoreba, é o lado de pensamento, filosofando, de você olhar as coisas de uma forma diferente. Isso é o mais legal da ciência como um todo. Da biologia, da física. Isso é o mais legal. Valeu, turma? Beijo. Até a próxima. E foi um prazer. Valeu, galerinha. Um abraço.